João capítulo 4, a partir do verso 5, nós estamos com a nossa série do mês de junho, Princípios do Reino. E como eu tenho sido esclarecedor, primeiro para mim, pessoa que sempre está na posição de instruir, ensinar, pregar, é a primeira que aprende. Os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. E como eu tenho aprendido a respeito dos princípios do reino de Deus. Já vimos alguns importantes. Se você não esteve presente nos cultos, dá uma olhadinha lá no YouTube da Ohana. Assista, porque vai ser de grande valia para todas as áreas da sua vida. Amém? E o princípio de hoje que nós vamos aprender é sobre relacionamento. Amém? Diz assim, João, capítulo 4, verso 5 em diante. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Aqui, hora sexta, era meio-dia. Literalmente a hora do rango, a hora da boia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos porque nessa quarta-feira, no meio da nossa semana, estamos véspera de feriado. O Senhor nos escolheu para estar aqui na Ohana hoje, para aprender, à luz da palavra, a respeito do princípio do relacionamento, Pai.
que não fique apenas no nosso campo intelectual, mas que a palavra de Cristo fale ao nosso espírito, nos alimente, nos fortaleça, nos edifique, nos exorte, nos console. E que nós não sejamos ouvintes negligentes da palavra de Deus, mas sejamos operosos, praticantes, para sermos bem-aventurados em tudo aquilo que vivermos. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Princípio do reino, relacionamento. Aqui nessa passagem, Jesus intencionalmente vai ao encontro dessa mulher samaritana. Culturalmente, judeus e samaritanos não se davam, ou melhor, eles se odiavam. Assim como muitos povos daquela região da Palestina odeiam os judeus até hoje, havia um clima tenso entre eles. Mas era tão intenso que a trajetória de caminho, os judeus davam uma volta, geograficamente falando, só para não entrar e passar pela cidade dos samaritanos. Por isso os discípulos estranharam: Senhor, mas nós vamos passar por aqui? Vamos passar por aqui. E eles já estavam preparados para uma tensão maior. E aí Jesus fica no poço e fala: vocês vão à cidade, busquem comida, já está próximo do meio-dia para a gente se alimentar, e eu vou aguardar vocês aqui. E aí chega essa mulher samaritana, cheio de problemas, porque quem é que ia buscar água ao meio-dia, gente? Lá naquela região desértica. Pensa, um sol de 40 graus, ninguém ia buscar água esse horário. O normal e o comum era as mulheres buscar água ou de manhã bem cedo, antes do calorzão, ou final de tarde, mas não ao meio-dia. E por que ela foi justamente ao meio-dia? Para não ter que se relacionar. Deixa eu ir sozinha, eu volto sozinha. E Jesus esperou ela lá. E ainda mais sendo judeu, um mestre, um rabi, ela se admirou e disse: mas como é que o senhor está puxando papo comigo? Ela estranhou. Mas ela foi sincera. Ela foi verdadeira. E Jesus falou para ela: só um pouquinho d'água. Ele falou: mas você é judeu, está me pedindo água, não está combinando isso aqui. E aí Jesus falou para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir água para ele, e você ia beber uma água que nunca mais tu ia ter sede novamente, porque eu ia te dar da água viva. E ela, ainda sem entender, disse: mas como é que o poço é fundo, tu não tem nada para buscar uma água lá? Uma água boa. Eu falei: não estou falando dessa água. Eu sou água viva, aquele que beber de mim jamais tornará a ter sede novamente. E ali na conversa, no relacionamento, na aproximação de Jesus com aquela mulher, Jesus revela a vida dela. Ele disse: vai lá chamar o teu marido. Ele falou: não tenho marido. E Jesus: você está falando com sinceridade, porque você já teve 5 maridos. Só a Gretchen teve mais marido que a mulher samaritana. E esse 6º relacionamento que tu tá não é nem o teu namorado. Como diz a gurizada hoje em dia, o crush já ficou até para trás, né? Como é que é, Bruno? É ficante? A pastora perguntou para ele: ô Bruno, a tua namorada é do Rosa? Ele falou: não, pastor, não é namorada não, é minha ficante. Estou ficando com ela há 5 meses. Só tem que oficializar o namoro. E o 6º que tu tá, é o teu ficante. Ela falou: caramba, como é que o senhor sabe da minha vida? As fofoqueiras já chegaram aqui no poço. Ele falou: você falou a verdade para mim. E aí Jesus se revela a ela como o Messias, como o Salvador. Ele disse: nossa, mas e onde é que a gente tem que adorar a Deus? Ele falou: vai chegar o tempo, já chegou, que não vai ser nem em Jerusalém, nem aqui.
nesse monte. Mas Deus estará à procura dos verdadeiros adoradores. Independente se eles são afinados ou não, independente se eles tocam bem ou não, é aqueles que vão adorar e ser gratos a Deus em espírito, ou seja, com toda a verdade e a sinceridade do seu coração. E ela ficou tão impactada com Jesus que ela creu. E se a gente ler um pouquinho mais adiante o texto, você vai ver que ela deixa o vaso que ela foi buscar água ali do lado do poço e sai correndo para a cidade dela para anunciar para todo mundo que ela tinha encontrado o Salvador e que era Jesus. Muitos daquela região aceitaram e tiveram a sua vida salva e transformada por causa da pregação e do testemunho da mulher samaritana. Depois Jesus ficou mais 2 dias na cidade dela e muitos creram não porque a mulher estava falando, agora porque eles estavam se relacionando com o próprio Jesus. E esses relacionamentos que ela teve foram com 6 homens, e o número 6 na Bíblia aponta justamente para o homem. Foi no 6º dia que Deus criou o homem e a mulher. Mas ela ainda estava frustrada. Ela ainda estava incompleta. Ela ainda estava com sede, ela ainda estava vazia. Por mais que já estava no 6º relacionamento. Até encontrar um 7º homem, e a Bíblia diz que o número 7 na Bíblia aponta para a perfeição. Deus criou todas as coisas em 6 dias e quando ele viu que tudo que ele tinha feito era muito bom, no 7º dia Deus abençoou, santificou e descansou. Porque a obra era perfeita, não tinha mais o que ser feito. E aí ele descansou. Não descansou porque cansou de fazer tudo. A gente é que tira férias, os caras tiram férias em Floripa, né? A gente mora em Florianópolis, então a gente está sempre descansando em Florianópolis. Mas como não tem lado bom, só é bom. Tem gente vindo lá de Cuba para morar em Floripa, né? Isso é muito bueno, buenaço. Eu quero que você entenda que quando ela se relacionou com Jesus, a sede dela foi saciada. As pessoas, assim como a mulher samaritana, têm buscado relacionamentos com Deus, com espiritualidade, com religiosidade, com regras, com doutrinas, com ideologias, com filosofias. Eu não estou aqui para malhar o pau em nenhuma delas, eu respeito todas elas. Mas, assim como a mulher samaritana, eu tive a minha sede saciada quando eu encontrei Jesus. Há uma grande diferença entre os princípios do reino e as regras da religião. São coisas completamente diferentes. E se existe um princípio e um fundamento e uma verdade que funciona no reino dos céus, aqui na terra, se chama: tenham relacionamento com Deus, tenham intimidade com Deus, tenham um coração verdadeiro e sincero com Deus, mas não tenham religião. Porque a religião são regras que os homens impõem para que você as cumpra. E relacionamento e intimidade é algo completamente diferente. E Deus quer nos levar a pensar, a meditar, a refletir hoje a respeito, ou nós estamos vivendo regras, ou se nós estamos tendo relacionamento com Ele. Os princípios do reino e as regras podem até parecer semelhantes à primeira vista, mas elas desempenham papéis diferentes na nossa vida espiritual. E nós precisamos entender a diferença entre relacionamento e regras. Amém? Nos princípios do reino,
São os fundamentos espirituais, são os princípios bíblicos que nós temos como verdades fundamentais que vão orientar a nossa vida. Elas vão refletir o que? O caráter de Deus em nossa vida. Os propósitos de Deus para a humanidade. E isso inclui amor, inclui fé, inclui empatia, inclui misericórdia, inclui justiça. E tudo isso nós adquirimos quando nós nos relacionamos. Depois que Jesus passou 3 anos intensos com seus discípulos e ele foi crucificado, depois ressuscitou, ainda andou mais 40 dias com eles, mas depois foi para o céu. As pessoas achavam que eles eram tudo parecidos. Por andar com Jesus, ou seja, o relacionamento nos torna muito parecidos, sim ou não? Eu me relaciono com a pastora Ruth há mais de 30 anos. Esse ano está fazendo. É uma bênção, uma doçura, uma querida. E no início do nosso relacionamento, a gente era... Um era branco, o outro era black. Um gostava de doce, outro salgado. Um era completamente diferente. Até a nossa diferença de idade é 7 anos, é perfeito. Ninguém botava fé. Dizia, tá, mas uma coroa dessa vai querer o quê com um gurizão de 20 anos? Né? Eu achava isso. E ela pensava, não, o que um guri bonitão desse vai querer com uma coroa dessa? Mas até essas diferenças no nosso convívio e relacionamento, hoje quem gosta de salgado sou eu. E hoje quem gosta de doce como é? Trocou, pastor? Relacionamento, convívio. Então, quando nós temos intimidade, relacionamento com Deus, com seu Filho Jesus, não tem como a gente começar a ser parecido com Ele. Agora, quando a minha história com Deus é baseada só em regras do que eu posso, o que eu não posso, o que é pecado, o que não é, o que é proibido, o que não vai ter relacionamento, não vai ter uma religião. O que a gente faz aqui quando a gente se reúne em culto é só nós trazermos todos nós a presença de Jesus e nós celebrarmos a Ele. Não é bater um ponto, não é algo mecânico. É algo verdadeiro, é algo genuíno. Espero que você esteja me entendendo nessa noite. Porque o relacionamento com Deus vai trazer o que Jesus disse para ela? Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, relacionamento vai produzir uma transformação na nossa vida, no nosso caráter, que será de dentro para fora. Agora, a regra vai querer impor para você uma transformação de fora para dentro. Você precisa mudar teu jeito de se vestir, teu jeito de falar. Eles vão querer transformar você num robô. Eu amo Jesus. Você conhece pessoas assim? Está cheio. Porque se tornaram religiosas e não filhos de Deus. Aprenderam a orar como? Tem que até que transformar a voz. Ó Santíssimo, Altíssimo, Ilustríssimo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu fala assim com teu pai? Ou tu abraça teu pai, tu beija teu pai. E aí, pai, beleza? Como é que foi seu dia? Paz. Ou tu fala, ô papai querido. Tu fala assim com teu pai? Eu garanto que não. E por que com Deus tu tem que falar assim? A verdadeira transformação o Espírito vai fazer de dentro para fora. Não sou eu que vou ter que falar aqui para você o que você tem que vestir ou deixar de vestir. Se chegar aqui uma moça, uma mini saia, Jesus, Espírito Santo age na vida dela. Agora eu vou dizer para ela, filha, assim não dá para tu vir na igreja não, me ajuda. Você está tirando a atenção dos irmãos.
E a minha também, porque vou olhar para onde? Vou ficar até sem graça. Imagina ela sentada aqui na primeira cadeira com uma mini saia. Fica constrangedor, não vai? Então, a transformação vai acontecer de dentro para fora. Não sou eu que vou dizer para a pessoa que ela tem que vestir. Nunca ninguém me disse o que eu tinha que fazer. Deus, através da sua palavra, começou a me ensinar as coisas que seriam melhores para a minha vida. Paulo diz em Coríntios que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então não é porque eu estou na igreja, tu não bebe mais, Guto, tu não fuma mais um baseado, tu não trai a tua mulher. Não é porque eu sou crente. É porque eu tenho um relacionamento primeiro com Deus e com a minha esposa. E esse relacionamento é baseado no amor. Então não é regra, não é religião. É uma transformação que acontece de dentro para fora. E esses princípios, obviamente, vão me trazer o quê? Uma intimidade, um relacionamento com o próprio Deus. Os princípios vão abordar as motivações do nosso coração, gente. Olha o que diz o próprio Jesus falou em Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, vamos ler do 20 ao 22. Verso 20, Dudu. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a de quem? Dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, a regra, o legalismo, a religiosidade diz para nós no mandamento: não matarás. Agora Jesus está dizendo, olha, se vocês fizerem igual os religiosos e não exceder a isso, vocês não serão dignos de ir para o reino. Porque eu vou botar a vara agora um pouco mais alta. Porque não é o fato de você não matar uma pessoa, mas é a intenção do teu coração de não alimentar o ódio. Que às vezes a gente tem, não que vai matar, mas às vezes dá uma vontade de matar alguém. Não seja fariseu, seja sincero. E Deus está dizendo, eu olho a intenção do coração de vocês. E você sabe quando a pessoa é falsa contigo e quando não é? Não sabe? Aquele sorriso amarelo. Por que? Quanto tempo, mãe, de saudade! Com a faca assim para dar nas costas. E você fala, Jesus, me protege aqui. Hipocrisia, falsidade. Porque quando nós temos relacionamento, a gente vai ser sincero. Isso não tem algo que está... vamos sentar, vamos conversar, vamos ajustar isso aqui que não está legal. Não é mais fácil? Não é mais bonito? Sim ou não? Por que a gente não faz isso? Adianta eu ter um cabelão na cintura para dizer que esse cabelo é santo? Qual é o problema, de repente, se a pessoa gosta de cabelo curto? Não, a Bíblia diz que a mulher tem que ser cabeluda. Tá, mas se a língua dela foi igual ao do cabelo? Se é linguaruda e fofoqueira para falar mal da vida dos outros? O cabelo dela é que santifica ela? Ou não é o coração? O que adianta eu andar de gravata todo dia e ter a língua grande para falar mal da vida dos outros? Vai adiantar meu terno e minha gravata? Então, a regra, a religiosidade vai nos dar uma aparência, uma superficialidade. Agora, relacionamento vai nos dar intimidade com Deus.
E Deus te trouxe aqui nessa noite para perguntar para mim e para você: você quer relacionamento ou você quer regra? A gente é que escolhe. O relacionamento sempre vai ser pautado no amor, na compaixão, na empatia. Agora a regra ela é fria, ela exclui, ela julga, ela condena. Tanto é que Paulo vai chamar o ministério de Moisés ministério da condenação. Porque a lei por si só ela não pode salvar. E ninguém jamais, só Jesus, conseguiu cumprir todas as leis e mandamentos. Nós não conseguimos. E tem gente ainda que, por não ter a revelação do verdadeiro evangelho da graça de Cristo, não, mas eu tenho que obedecer, porque se eu não obedecer, Deus não vai me abençoar. E tu vive essa neura. Ai, hoje eu não orei, ai meu Deus, eu estou em pecado, ai meu... Tu vai viver uma esquizofrenia gospel. Ai, hoje eu vim no culto, quarta-feira. Amanhã tu vai achar que... eu fui quarta-feira no culto, aleluia. Hoje eu estou na benção. Tá, e o pessoal que não vem no culto? Está debaixo de maldição? É que eles não estão ganhando e nem perdendo. Você está ganhando. Por isso está aqui hoje. Você está entendendo? Então, o relacionamento nos dá liberdade. Agora, a regra nos traz prisão. Todo ano tem o Surfing Games, né? As Olimpíadas entre as associações de surf do estado de Santa Catarina. E como a gente está sempre ligado à Associação do Matadeiro, sempre leva a rapaziada. Aí os meninos da praia começam a indicar com a pastora. Ô pastora, vai liberar o pastor? Nós vamos para a night com ele, hein? Ó, ele pode... Não me preocupo com ele, eu confio nele. Aí chega lá quando tem as conversas da noite, aquela coisa. Aí tem um lá que lê a Bíblia, outro que faz bagunça, o outro que está lá fumando baseadinho dele, o outro está lá enchendo a cara com gelado. É uma festa. Mas tá todo mundo junto. Tá, e aí? A única mulher que tu conheceu na tua vida foi a pastora Ruth, tu nunca mais teve outra namorada, nada. É mentira, isso aí não existe. Conta outro, papa outro. Eu falei, não, cara, é só a pastora Ruth. Não conheço outra mulher. Só ela. Mentiroso. Não é mentira. E não tem por que eu também me gabar disso. Que é Deus na minha vida e na vida dela. Que a gente é igual a todo ser humano. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Né, Marcelo? Então, Deus quer nos ensinar a não se prender a regras, mas a nós termos intimidade e relacionamento com Deus. E quando eu falo regra, a regra não é ruim. Porque se na serra está lá velocidade máxima 40 por hora nas curvas, é segurança e preservação de vida, sim ou não? Mas não pode salvar ninguém, mas está lá para que a coisa possa funcionar. Algum engenheiro diz, cara, aqui se tu passar 100, tu vai capotar o carro. É para nossa segurança. Então não estou dizendo que a regra é ruim. Não. Mas ela não é a raiz. Ela é consequência, ela é fruto. Quem está me entendendo? Amém. Aí tem gente que quer fazer da regra a raiz. Não, se eu não obedecer e cumprir o mandamento, a regra aqui, Deus não vai me dar aqui. Não. Você precisa olhar para Jesus. Eu sempre falo para vocês aqui, o nosso filtro é a cruz de Cristo. Então, se Cristo foi obediente até a cruz e a cruz de morte, é porque Ele pagou o preço. Ele foi o sacrifício perfeito. O que sobrou para mim e para você? Crer, confiar e descansar. Ele não disse está consumado? Sim ou não? Até então, o véu do templo estava lá. Então, uma vez por ano, o sacerdote tinha que trazer o sacrifício do sangue da ovelhinha perfeita e colocar lá diante da arca. Para aplacar a ira de Deus,
sobre a tampa do propiciatório, né? Que era o trono de misericórdia, para tirar o pecado do povo, remover o pecado do povo. Mas Jesus, através do seu próprio corpo, fez isso uma vez por todas, lá na cruz. Tanto é que quando ele disse está consumado, o que aconteceu lá no templo? O véu foi rasgado. Ou seja, agora todo mundo, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, temos acesso. Precisamos matar bicho? Não. É só chegar de coração sincero. Senhor, hoje eu não estou legal. Senhor, hoje eu estou feliz. Poxa, que legal. Mas seja sincero. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Diga para a pessoa que está do teu ladinho aí, se relacione com Deus. Se aproxime dele. Amém? Romanos capítulo 7, verso 1 ao 6. Romanos capítulo 7, verso 1 ao 6. Ó. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, ele traz um exemplo, né? A mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se um ou com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre do quê? Da lei, das regras, da religião, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ele está falando da nova aliança que Cristo fez conosco na cruz. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que servimos em quê? Em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, das regras. Agora, na liberdade de uma nova vida. Amém? Então a gente não pode ser criança, a gente tem que ser adulto na fé. Tem que ter maturidade. Por isso que aqui na igreja a gente não coloca regra na vida de ninguém. A gente diz, conheça Cristo, se relacione com Ele por meio da sua palavra. Mateus 23, vamos ler do 25 ao 27. Abre aí, marca aí para você ler de novo em casa. Mateus 23, 25 ao 27. Olha a paulada de Jesus para os caras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e o prato, mas estes por dentro, interior, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao quê? Aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Você sabe quem falou isso? Jesus. É aquela famosa história, né? Do casalzinho que olhava para o varal do quintal do vizinho e parecia que as roupas estavam sempre sujas, porque o vidro dele por dentro estava sujo. Está vendo? A porca da vizinha bota as roupas para secar, mas nem lava, ela está tudo
sujo. Só que ele não estava percebendo que o que estava sujo era o vidro dele por dentro. E que ele tinha que limpar era o vidro dele por dentro. Para enxergar que a roupa da vizinha estava limpa. É aquilo que Jesus fala: você quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Hipócrita. Tira primeiro o poste, a trave que está no teu. Então o relacionamento vai ser de dentro, a transformação se dará de dentro para fora. Quem sou eu para estar julgando e condenando os outros? Quem faz isso é quem gosta de regra. Ó, está em pecado, ó, é pecador, ó, não vai para o céu, ó, vai para o inferno. Só que ele esquece que enquanto ele está apontando o dedo para um, tem 3 para ele. Mateus 6, 5 e 6. Jesus está falando não de regra, mas de intimidade. Olha só que coisa linda. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa de quem gosta de se aparecer? É a dos homens. Ó, poxa, o cara ora bonito, olha só que espiritual, caramba. Oração forte a dele, né? E fica berrando, como se Deus fosse surdo. Mas ele quer se aparecer na oração dele. Aí Jesus está falando, ele já recebeu a recompensa dele. Ó, em verdade vos digo, já disse aqui, né? Tu, porém, quando orares, entra aonde? No teu quarto. Fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus está falando aqui de relacionamento. Jesus está falando de intimidade. Tu bota qualquer um lá dentro do teu quarto? Eu não boto. No máximo, meus filhos e meus cachorros. Boto você na minha sala, na minha cozinha, na minha varanda, no banheiro, no meu quarto. É lugar de intimidade. Deus quer ter intimidade conosco e não regras. Amém? E por último, tá bom? Posso parar aqui ou posso dar mais uma lambadinha? Mais uma? Dá-lhe. Essa é light, para nós encerrar. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Hebreus capítulo 7. Bota na NVT essa, Duda. Na nova versão transformada. Obrigado. Desse modo, o antigo requisito, ou seja, as leis, as regras, por ser fraco e inútil, foi cancelado. Pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Qual que é essa nossa esperança, gente? Cristo. Paulo não diz em Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Não é o Guto, não é a Luciana, não é a Vilma. É Cristo em nós, que vai promover e produzir essa transformação, quando as pessoas olham para a cara, o que aconteceu contigo? Tu não é mais a mesma pessoa, estás pensando diferente, estás te comportando diferente. E não é a igreja que faz isso, não é a religião que faz isso, é Jesus. Assim como Jesus saciou a sede da samaritana, Ele também quer saciar a nossa sede. E aí a gente não vai precisar procurar em religião,
com respeito a todas as religiões, todo mundo que busca a espiritualidade. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando as pessoas perguntam para mim qual é a minha religião, eu falo: eu não tenho religião. Eu tenho Jesus.